Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Começa agora o programa mais esperado pela comunidade brasileira e angolana. Brasil-Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, que agora pela rádio Eclésia 97.5 FM lhes trará muita alegria e informações. Acredite, prêmios para você. A partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles povo de Angola e Brasil. Muito boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Eclésia, a Rádio Católica de Angola, na frequência 97.5 FM. Estamos dando início a mais uma edição do programa Brasil-Angola, parceria que faz, no ar todas as quintas-feiras às 17 horas, direto aqui de Luanda para todo o país. Sou Cláudio Holanda e tenho como parceiro de bancada o consultor empresarial Hugo Bush, diretor de Relações Institucionais da EBRAM, Associação de Empresários Executivos Brasileiros em Angola, e presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Angola Brasil. Muito boa tarde, Hugo Bush. Boa tarde, professor. Boa tarde, caros ouvintes. Vamos começar mais um programa. Tomara que todos estejam gostando esse um ano que já se passou e esse um ano que a gente está indo para frente. Numa parceria da Rádio Eclésia 97.5 FM com a ABCH, Associação Beneficente Cláudio Holanda, direção técnica de Francisco Carlos, redação de Ruth Azevedo, assessoria técnica e edição do DJ Walter Mix. Convidamos a todos a estarem conosco e participarem da nossa programação. E hoje temos conosco o brasileiro Felipe Cavancin, especialista em Customer Experience e Customer Success. Felipe é consultor, instrutor e sócio-diretor da Conquiste, reconhecido por sua multidisciplinaridade, vivência em diversos setores e desenvolvimento de métodos de cocriação focados em aumento de resultados nas áreas de consultoria empresarial. Muito boa tarde, Felipe Cavancin. Cavancin quer dizer é sim mesmo, né, Felipe? É um prazer recebê-lo aqui no Brasil-Angola, parceria que faz. Exatamente, boa tarde. Boa tarde também, Hugo. É sim, é uma espécie de confirmação. Então estou aqui para que a gente possa fazer uma troca. Um momento de muita profundidade. Então, conte comigo para isso. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Felipe, na sua visão, por que os KPIs, que é KPIs, né, são tão essenciais para a gestão da experiência do cliente hoje? Explica para eu, por exemplo, não sei o que é isso e tenho certeza que meu público, né, aqui de Angola também desconhece. Perfeito, Cláudio. E com certeza essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando a gente olha os indicadores chave de desempenho, que é exatamente o KPI, como a gente queira chamar, como a nomenclatura, mas basicamente são instrumentos que traduzem em números que a empresa está realmente conseguindo entregar valor para o cliente. Então, eles funcionam da seguinte maneira, como um painel, controle de um avião, enfim, mostrando a velocidade, altitude, combustível. Então, essa visão traz para a gente muita realidade do que a gente está vivendo naquele cenário de uma companhia. Porque sem eles,
a gente pode estar em movimento, mas também sem clareza nesse rumo. E já os processos ligados a cliente são todas as etapas que, evidentemente, sustentam essa jornada. A jornada, para quem não conhece, é o caminho que o cliente percorre na sua companhia. Então, traduzindo, seria desde o marketing, quando atrai esse cliente, a venda que converte, até o próprio suporte, quando garante que a promessa vai ser cumprida. Então, quando conectamos esses KPIs e processos, criamos, com certeza, um ciclo virtuoso, indicando que os indicadores mostram que precisa ser melhorado e os processos estruturados permitem agir com mais consistência. Então, sem essa integração, a empresa fica cega e, evidentemente, perdida, né, sem saber se está, de fato, conquistando a lealdade do cliente. Felipe, boa tarde. Quais são os indicadores mais relevantes para medir se uma empresa realmente está entregando valor para os clientes? Perfeito. Então, isso vai variar de acordo com o setor e a própria maturidade da empresa. Mas eu já indico alguns que são universais. O NPS, que é o Net Promoter Score, ele vai medir a probabilidade de recomendação que seu cliente tem, ou seja, se o seu cliente confia a ponto de te indicar para uma outra companhia ou um outro amigo. Tem o churn, que, ou seja, o churn traduz, né, e vai mostrar muito cancelamento, ou seja, as perdas que você tem dentro da companhia de cliente, que acaba sendo um grande termômetro até de insatisfação com seus produtos ou serviços. O LTV, que a gente chama de Lifetime Value, ou seja, o tempo de vida do seu cliente, ou seja, ele vai calcular o quanto aquele cliente vai gerando de receita ao longo da relação que ele tem com a sua companhia. Então, isso ajuda a entender a sustentabilidade do seu negócio. E, evidentemente, o último aqui é o tempo de resposta e resolução que a sua companhia tem. Como que você trabalha, como que você, a cada minuto ou a cada período, você consegue sentir se o seu cliente está sendo respeitado ou não a partir, né, de um olhar dele na resolução dos problemas que ele está vivendo. Então, o mais importante do que, evidentemente, a gente escolher alguns indicadores, são indicadores certos ou não, é importante que a empresa tenha foco, pelo menos ali em 3 indicadores, para que sejam bem acompanhados, possam gerar transformações, e, evidentemente, o grande segredo é medir, né, o que realmente, de fato, importa para esse cliente e para a estratégia da companhia. Como alinhar processos internos e cultura organizacional para garantir que os KPIs não fiquem só no papel? Obrigado pela pergunta, e esse, sem dúvida, talvez seja o maior desafio. Muitas das empresas criam relatórios brilhantes, mas não mudam comportamentos. Então, quando a gente olha os indicadores, quando eles têm que sair do papel, é preciso ter cultura. Porque a cultura, ela se constrói pelo exemplo da liderança, pelo envolvimento da equipe. Então, cada colaborador precisa entender que pequenos atos impactam diretamente nesses indicadores. Por exemplo, quando o atendente resolve o problema de um cliente na primeira ligação, isso não é apenas eficiência, é também um impacto direto do NPS, que é o Net Promoter Score, como eu falei, da lealdade desse meu cliente, do churn, que, ou seja, eu não vou perder esse cliente, e também no aumento de receita, porque eu tenho uma propensão desse cliente comprar mais vezes. Então, o alinhamento vai acontecer quando esses indicadores deixam de ser somente uma métrica distante e passa a ser percebido como reflexo do cuidado diário com o nosso cliente. E aí teremos, que os números, evidentemente, ganham vida e transformam a realidade. E o que você diria que é mais desafiador? Escolher os indicadores certos ou implementar processos consistentes para medi-los? Sim. Os dois têm muita atenção. Mas, na prática, processos consistentes costumam ser mais difíceis. Então, escolher indicadores é, sem dúvida, um exercício de estratégia. Envolve
refletir sobre o que realmente importa, mas além disso, implementar processos que significam mudar as suas rotinas, quebrar silos na companhia e criar principalmente uma disciplina de acompanhamento. Muitas vezes a empresa até sabe que precisa medir a satisfação do cliente ou até a própria retenção dele, mas não tem processos claros para coletar esse feedback ou registrar esses dados de maneira correta. Então o resultado acaba sendo que os indicadores ficam incompletos ou distorcidos. Eu digo com viés, cria algum viés. Por isso sempre digo que medir é importante, mas agir, sem dúvidas, é indispensável. De nada adianta a gente definir indicadores sofisticados se a nossa organização não constrói os mecanismos diários para alimentá-los e transformá-los em melhorias constantes para os clientes. Felipe, eu gostaria de uma coisa assim, mais assim, prática, né? Porque nós temos, né, a Rádio Católica de Angola, a Rádio Eclésia, ela abriu esse espaço para nós brasileiros para que trouxéssemos um programa empresarial, né? Aonde nós vamos ajudar o pequeno, médio, tá? O grande empresário, o universitário, tá? E os funcionários das empresas. Então você poderia compartilhar conosco algum exemplo de empresa que conseguiu transformar resultados ao trabalhar melhor com seus KPIs e processos ligados a cliente. Com certeza. Nada melhor do que levarmos para a realidade e mostrar que isso é aplicável. Então, eu tenho algumas situações, mas eu vou lembrar de um case real, né, uma situação real, onde eu tive a oportunidade de atuar no projeto. É uma empresa multinacional de logística, com quem eu trabalhei e tive, levantando as informações da empresa, detectamos que ele tinha uma dor muito grande, que era a dor de retenção de clientes. Eles não conseguiam manter os clientes por muito tempo. Então, eles investiram pesado em tecnologia, mas não entendiam muito porque os clientes testavam os serviços e depois eles não voltavam. Então, ao mapearmos essa jornada do cliente e acompanhar esses indicadores, descobrimos que o grande gargalo não estava no transporte em si, mas na comunicação. Então, o cliente ele não tinha clareza sobre os prazos, as atualizações, as informações sobre os seus pedidos. E a solução foi bem simples. Tá? Nós implementamos processos de comunicação de uma maneira proativa, ou seja, com notificações automáticas em cada etapa, em 6 meses. A taxa de renovação desse contrato subiu cerca de 40%. Então, isso nos mostrou que não basta ter dados. É preciso a gente conectar esses indicadores e processos bem estruturados para que gerem um valor percebido pelo cliente. Ou seja, toda e qualquer decisão no cenário atual hoje, quando olhamos a experiência do cliente, no cenário anterior, nós olhávamos para uma questão operacional, que iria melhorar a nossa operação. E quando a gente vai para projetos reais que realmente transformam, a gente precisa trazer a voz do cliente, precisa olhar primeiro o cliente, entender o que ele quer ser transformado, para que aí sim nós consigamos definir algum projeto de sucesso. Então, é muito nessa linha, Cláudio, que a gente segue. Vamos agora ao nosso pequeno intervalo. É com você, José Carlos. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756. Ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034.
Brasil-Angola, parceria que faz o seu parceiro de todos os dias. Prezados ouvintes, depois de ir ao ar nas ondas da Rádio Eclésias, emissora católica de Angola, todos os episódios do Brasil-Angola, parceria que faz, ficam disponíveis no YouTube, para que você assista quando e onde quiser. Acesse e inscreva-se no nosso canal, Programa Brasil-Angola, parceria que faz, e aproveite todas as entrevistas e debates, conteúdos especiais para o fortalecimento das relações entre Brasil e Angola. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola, Cefet. Novas turmas, inscrevam-se já. 924-24-3939. Brasil-Angola, parceria que faz orientação de negócios para você. Estamos de volta com o nosso Brasil-Angola, parceria que faz. E vamos agora para o nosso momento musical. No palco do Brasil-Angola, parceria que faz, Seu Jorge, com a música Amiga da Minha Mulher. Brasil-Angola, parceria que faz, agora música para você. Amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim, ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação, se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Falei, ela não quis ouvir. Amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim, ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação, se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A
A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh, falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Acabamos de ouvir Seu Jorge com a música Amiga da Minha Mulher. Estamos aqui com Felipe Cavacin, que nos está dando essa aula, essa orientação para todos nós, empresários, pequenos, médios, estudantes, para que nós possamos, né, ter essa informação do que está acontecendo no Brasil. É diretamente do Brasil essa entrevista sobre como usar os dados para criar experiências inesquecíveis para seus clientes. O universo do marketing sabemos que é infinito, como toda a área do saber. Está sempre se desdobrando, novas perspectivas e possibilidades para otimizar a relação cliente-fornecedor. E de volta ao nosso bate-papo. Felipe, pergunto, como a tecnologia e a automação estão ajudando as empresas a monitorar o KPIs? Otimizar processos ligados a clientes, é isso? A tecnologia hoje, sem dúvida, é uma grande porta e uma grande ponte também entre o cliente e a empresa. Então nós temos ferramentas poderosas, que são ferramentas de CRM, onde você vai gerenciar e permitir acompanhar cada interação do seu cliente, saber o histórico, antecipar necessidades. Então, a automação garante velocidade e também, principalmente, consistência. Então, se a gente pensar no chatbot, a utilização de um robô para ajudar nesse seu atendimento, você consegue não só configurar, reduzir as suas filas de atendimento, coletar dados importantes também dos seus clientes, como também ter um sistema de inteligência artificial que pode prover a probabilidade de um cancelamento de um cliente e também gerar alerta para a equipe agir antes dessas perdas. Mas o ponto-chave aqui é a gente utilizar a tecnologia como meio e não como fim. Então, um relatório bonito ou um robô rápido não resolve se a empresa não conseguir interpretar esses dados e transformar em uma experiência humana. Então, eu costumo dizer, a máquina acelera, mas quem dá o sentido é o ser humano. Então, a tecnologia deve liberar tempo da equipe para que faça o que nenhuma máquina consegue, ou seja, criar empatia, ouvir de verdade, construir confiança com o cliente. E eu vou um pouco além. Quem não consegue ainda utilizar a tecnologia a seu favor, seja você que seja tenha uma padaria de bairro, enfim, tem esse desafio, mas a gente consegue colocar a experiência do cliente já à prova disso. Eu vou dar um exemplo real. Tá? Quando o dono percebe que os clientes até compram uma vez, mas não voltam com frequência. Então, se ele medir apenas o faturamento diário, ele não vai conseguir enxergar essa causa raiz. Mas se você tiver um indicador simples, quantos clientes retornam na mesma semana? Você já começa a ter uma visão de fidelização. Então, a partir daí, você pode estruturar um processo tecnológico ou não, ligado a esse indicador, mas se você não tiver, você pode simplesmente ligar para o telefone para os seus clientes, enviar uma mensagem de agradecimento ou uma promoção personalizada para os clientes que não voltaram depois de um dia. Então, é algo muito simples, barato e que também mostra que o cliente vai ser lembrado, tendo tecnologia ou não.
Felipe, que erros as empresas ainda cometem ao tentar medir experiência e sucesso do cliente, que é o famoso Customer Success? Perfeito. Eu digo que o primeiro erro é confundir quantidade com profundidade. Algumas empresas têm dezenas de indicadores, mas ninguém sabe o que fazer com isso. Então, o resultado acaba sendo a sobrecarga de dados e pouca ação. Então, outro erro é também olhar só para dentro. Ou seja, medir a produtividade, medir o meu ticket médio, meu tempo de atendimento, e esquecer de ouvir a voz real do cliente. Então, um KPI que não conecta com a percepção do cliente é apenas um número vazio. E, em terceiro ponto, a falta de consistência. Muitos fazem pesquisas, medem o NPS, a satisfação do cliente, e acham que tem uma visão da experiência. Mas o cliente muda o tempo todo. Então é preciso criar ciclos curtos, quase em tempo real, para captar essas tendências. Caso contrário, quando o dado chega, o problema já se transformou em perda do cliente. Na sua opinião, quais tendências devem guiar a evolução dos KPIs e processos ligados a clientes nos próximos anos? Perfeito. Cada vez mais a gente fala de hiperpersonalização. Estamos na era da hiperpersonalização, onde saímos de um olhar de massa, de fazer algo padronizado para atingir grandes volumes, e agora a gente começa a entender o fator de olhar pessoa por pessoa. Então, a personalização em grande escala, sem dúvida, é uma das grandes tendências. Não basta oferecer uma experiência média, o cliente espera que cada interação seja realmente relevante para ele. Então, significa que cruzar esses dados também nós conseguiremos entender essas preferências individuais e criar jornadas sobre medida. Uma outra tendência são as métricas integradas a impacto social. Ou seja, clientes que são especialmente mais jovens, eles querem não só saber se o serviço é bom, mas se a empresa é ética, sustentável, contribui positivamente para o ambiente. Então, os indicadores precisam unir não só a satisfação do cliente, mas também o impacto ambiental e social que essa empresa está promovendo. E por último, o mais latente é a própria inteligência artificial, explicável e ética. O que seria isso? A IA, ela busca prever comportamentos do ser humano, recomendar ações, já visando muito a realidade. Então, hoje, o desafio é garantir essa transparência para que os clientes confiem no uso da própria inteligência artificial. Resumindo, os indicadores serão cada vez mais complexos, mas, ao mesmo tempo, importante medir não só a performance, mas, principalmente, o nível de confiança, relevância e impacto sobre essa relação. O querido Felipe, nós já recebemos 6 telefonemas e a grande dúvida dos nossos ouvintes que têm ligado, eles perguntam como equilibrar números, dados quantitativos com insights qualitativos da jornada do cliente. Perfeito. Ouvinte, com certeza eu vou apoiar vocês. Eu gosto muito até de dizer que os números mostram o que realmente está acontecendo, mas as histórias explicam o porquê. Então, quando nós temos os KPIs quantitativos, como o NPS, churn, tempo médio de atendimento, a gente entende que são essenciais para enxergar padrões de comportamento. Mas se ficarmos somente olhando isso, nós corremos o risco de tratar o cliente como uma estatística, como um número. Então, esses insights qualitativos, essas visões que vão olhar ali a parte qualitativa, que são exatamente as entrevistas, os feedbacks do cliente, então, o retorno que ele dá sobre a experiência que ele está tendo, a própria observação
de uso que ele está tendo quando ele pega um produto na prateleira. Então, são fatores de observação de uso. Isso traz para a gente uma voz viva do cliente. Por exemplo, o NPS, que é um indicador de lealdade desse meu cliente, ele pode indicar uma queda. Mas se eu só ouvir, só eu realmente ouvindo esse meu cliente, que é a parte qualitativa, eu consigo entender que o problema não era o produto, mas a falta de comunicação clara, por exemplo, de algum dos meus atendentes. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante para a gente usar os números como um farol, mas também a combinação permite que decisões completas só sejam possíveis se a gente adotar esses dois modelos, tanto as objetivas, tanto quanto as humanas ao mesmo tempo. Felipe, eu sou um cara que uso direto a informática, né? Estou aqui com o teu LinkedIn, já pedi até conexão e tudo, tá? E eu vi que você também é bastante jovem, né? Aqui é ao contrário, né? Eu com 60 e Cláudio Holanda com 75. A gente aqui é velho, né? Você com mais de 10 anos de vivência em gestão, T&D, Customer Experience e Employee Experience, já implantou projetos em mais de 120 empresas como Ipiranga, Maersk, Zeiss, Telefônica, Nubank, Boticário, Renault, Ambev, Arcelor, Mittal, entre outras empresas. Fale-nos um pouco sobre esta trajetória. Perfeito. Obrigado aí por me achar jovem, mas o tempo passou para mim também. Mas a minha trajetória, basicamente, eu olhei há muito tempo atrás, foi quando eu tive a oportunidade de atuar como representante de hotéis de luxo em Las Vegas, então atuando muito como uma espécie de concierge, e eu comecei a entender a importância da experiência do cliente. E com isso eu quis ter essa missão de tornar isso aplicável em qualquer um do porte de empresa, desde uma empresa muito grande até empresas menores, onde eu tenha somente um empresário tocando basicamente o seu negócio. Então a minha trajetória começou muito focado nesse princípio de treinamento e desenvolvimento. Sempre fui apaixonado em entender que as pessoas precisam aprender e evoluir. Isso o resultado mostra, né, quando a gente capacita as pessoas. Então, com o tempo, acabei percebendo mesmo que esse mesmo princípio da educação era aplicável às empresas. Então, até porque as empresas são formadas por pessoas. Então, as empresas crescem, as pessoas também crescem e os clientes também se tornam mais fiéis quando você tem um processo muito claro de reconhecimento desse cliente. Então, eu passei por diversos setores, desde indústria, varejo, tecnologia, enfim, e muitos deles tive o desafio de resolver dores desses clientes, para gerar mais negócio para a companhia e transformar os negócios. Então, tenho uma experiência não só como executivo, consultor, mas também como professor. Então, o meu propósito hoje, com certeza, é ajudar organizações, transformar esses dados em decisões inteligentes e, principalmente, até porque eu acredito que empresas mais fortes se constroem com clientes fiéis e colaboradores engajados. Que ele terminar. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756. Ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. Você que está nos ouvindo, continue ligado,
porque agora vamos para a última parte do nosso programa Brasil-Angola, parceria que faz. O tema de hoje do Brasil-Angola, parceria que faz, é de grande relevância. Como usar os dados para criar experiências inesquecíveis para os seus clientes. Acredite, estamos recebendo o brasileiro Felipe Cavacin, especialista em Customer Experience e Customer Success. Antes de continuarmos com essa entrevista especial, vamos para mais um momento musical. Agora, no Brasil-Angola, parceria que faz, Grupo Revelação, com a música Baixa Essa Guarda. Brasil-Angola, parceria que faz, agora música para você. Num beijo molhado ninguém se conhece, no momento é só prazer. Depois de um adeus, quando o dia amanhece, eu começo a sofrer. Aí que desperta a paixão no meu peito e acelera o meu coração. Então não tem jeito, desculpa pra nós a melhor solução. Num beijo molhado, ninguém se conhece. No momento é só prazer. Depois de um adeus, quando o dia amanhece, eu começo a sofrer. Aí que desperta a paixão no meu peito e acelera o meu coração. Então não tem jeito, desculpa pra nós a melhor solução. Baixa essa guarda em curta distância que existe entre eu e você. Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver. Procurei, não encontrei, mas todo amor tem seu lugar, achei o meu. Só quero me entregar. Baixa essa guarda em curta distância que existe entre eu e você. Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver. Procurei, não encontrei, mas todo amor tem seu lugar, achei meu. Só quero me entregar. Um beijo molhado ninguém se conhece, no momento é só prazer. Depois de um adeus, quando o dia amanhece, eu começo a sofrer. Aí que desperta a paixão no meu peito e acelera o meu coração. Então não tem jeito, desculpa pra nós a melhor solução. Baixa essa guarda em curta distância que existe entre eu e você. Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver. Procurei, não encontrei, mas todo amor tem seu lugar, achei eu. Só quero me entregar. Baixa essa guarda em curta distância que existe entre eu e você. Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver. Procurei, não encontrei, mas todo amor tem seu lugar, achei eu. Só quero me entregar. Baixa essa guarda em curta distância que existe entre eu e você. Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver. Procurei, não encontrei, mas todo amor tem seu lugar, achei eu. Só quero me entregar. Acabamos de ouvir Grupo Revelação com a música Baixa Essa Guarda. No nosso último bloco, vamos abordar com Felipe Cavacin o tema Conexão com The Customer Summit 2025 da Customer Summit Outdoors 2025. Poderia darmos uma visão mais prática possível sobre o tema? Com certeza. Esse é um ecossistema global, o The Customer Summit, ou que, se a gente quiser facilitar, podemos chamar até de TCS, que é assim como o mercado abrevia. Então, o TCS é uma das premiações mais relevantes da América Latina
no campo da experiência e sucesso do cliente, ele não só reconhece quem tem números altos, mas que também transforma indicadores em impacto real. Então, acaba sendo um espaço onde as empresas de diferentes setores mostram como usam os dados, processos, geram valor ao cliente, enfim, em outras demais categorias, porque são categorias que envolvem não só dados, mas também a experiência do cliente quando eu olho a jornada de uma maneira geral, bem como dos colaboradores também. Então, o mais interessante é o caráter prático, então que a gente transforma isso não só em ideias, mas principalmente situações reais, porque são cases reais de pessoas que fizeram diferença. Então, isso permite que líderes de mercado, desde startups, pequenas empresas, médias empresas, aprendam um com os outros. Em resumo, o Summit funciona como um grande radar, um grande momento de benchmarking e troca, onde ele vai apontar se nós, como organização, estamos indo, e como nós estamos hoje, e como nós seremos melhores amanhã, com base nas melhores práticas de mercado. Felipe, olha só, eu tô acompanhando você no LinkedIn, cara. Então, esse tema aí é logo uma chamada tua aqui na sua publicação. Mas eu queria, eu sou muito ligado a startups, tá? E aqui em Angola já tem legislação própria e temos aí um instituto que acompanha startups, micro, médias e pequenas empresas. Me fala, pro cara que é empreendedor e tá com uma ideia de montar uma startup, qual seria os KPIs que você utilizaria para acompanhar esse início? Como é que você vê produção, financeiro, administrativo? Qual é o tipo de KPI que você usaria para um cara que está início de empreendedor com uma startup? Perfeito. Muito bom esse ponto, porque um dos indicadores que a gente pode aplicar facilmente e o indicador que tem maior relação com propensão de compra. O nome tem como base uma inspiração americana, que é a nossa fonte de estudo, que é o Customer Effort Score, traduzindo é o CES, né, que é o famoso CES. O que isso, independente da gente entender a sigla ou não, a gente precisa entender o conceito. E para qualquer startup ou pequena organização, por exemplo, vou entrar nessa linha das startups. As startups, o que elas olham para o mercado? Elas olham um ponto de dor do mercado onde nenhuma empresa conseguiu chegar. Ou seja, vamos pensar numa startup qualquer. Pense você aqui numa startup qualquer. Ou pense numa empresa tradicional e busca essa relação. A empresa, a startup, busca resolver de uma maneira muito menos burocrática e mais fácil para você. O que ela quer e onde é o ponto se ela realmente firma o seu indicador principal para que ela tenha sucesso? Ela quer diminuir o nível de esforço desse meu cliente. Por quê? O nível de esforço tem uma relação direta com o meu índice de compra. Quanto menor o meu índice de esforço do meu cliente para realizar qualquer ação dentro da minha empresa, maior a propensão dele de compra. Então, eu vou levar isso para uma situação do dia a dia para facilitar o entendimento de vocês. Eu vou pegar aquele exemplo da padaria que eu citei. Imagine se você vai comprar um pão na padaria, você chegou, a fila é muito grande. Na hora, você já tem um esforço gigantesco porque você tem que guardar na fila. Na hora de pagar, eles só aceitam uma modalidade de pagamento e você não tem esse formato de pagamento. Então, isso está aumentando o seu esforço para que você consiga ter efetivamente sucesso ali na sua ação, que é a compra do seu pão. Então, muito provavelmente, se o seu esforço é alto, esse cliente ele não vai retornar. Isso vai impactar nas suas vendas. Então, esse seria o indicador principal que eu recomendo para qualquer uma desses dois cenários, tanto uma startup quanto uma pequena empresa ou uma média empresa. Verifique qual é o nível de esforço que o seu cliente está tendo. Se você pensar no restaurante, o cliente vai almoçar no seu restaurante. Qual o nível de esforço que ele tem para solicitar uma comida, para chamar um atendente, para chamar um garçom? Se o esforço for muito alto,
possivelmente a experiência dele está sendo impactada. Então, além de não comprar mais naquele momento, pode ser que ele não compre nunca. É isso aí, Felipe. Eu gostei dessa ideia da startup, do exemplo da padaria, do restaurante, que é um dos problemas que a gente tem muito aqui em questão de restaurante, né? Inclusive com gestão de brasileiros aqui, essa questão da eficiência, eficácia e como você medir isso, né? E você agora acabou de mostrar isso, o esforço que o cliente tem. Eu acho que o pessoal não se coloca no lugar do cliente, né? Ele coloca-se como o que é melhor para ele como administrador, para que o serviço dele funcione. Eu estaria correto? Exatamente. Alguns dos grandes erros, e por que empresas menores em alguns momentos passam por dificuldades financeiras ou até quebram. Né? Porque, normalmente, quando ela cresce, você tem muito olhar do dono, do fundador, de quem criou aquilo dali, e ele consegue colocar o seu jeito. O que a gente falou inicialmente sobre cultura. Se essa cultura não estiver difundida em todos os colaboradores, desde o momento que você tem uma contratação até capacitação desse time, você não consegue criar uma identidade do teu negócio. E com isso, o jeito vamos pegar nesse caso o atendente, no restaurante, vocês já devem ter percebido isso. Quando você é atendido por uma pessoa, aquele atendimento é maravilhoso, aquele local é maravilhoso. Mas se você for num outro atendente, no mesmo local, a sua experiência não é uma experiência boa. Ou seja, isso é um sintoma claro que a cultura, a experiência do cliente não está bem consolidada naquela organização. E com isso, você perde a identidade e não consegue gerar resultados que vão aumentar os seus negócios, as suas receitas. Felipe, eu me coloco na posição de uma dona de casa que está nos ouvindo hoje. Ela é empreendedora, porque aqui as mulheres angolanas, né? Elas saem 5 horas da manhã, tá? Para vender o seu peixe, para vender roupa, para fazer. Tem o nosso pequeno empresário, tem o nosso jovem universitário que está se formando, mas não tem mercado de trabalho, e ele está se perguntando. Eu ouço startup. O que é startup na sua visão? Perfeito, muito bom. Um grande abraço para todos, para todas as jovens e jovens, donas de casa, que são guerreiras e guerreiras. Entendo completamente esse cenário, que é um cenário mais atípico, dificuldade, e eu vejo muito exemplo, principalmente dessas pessoas que têm uma vontade muito grande de gerar experiência, e elas são, com certeza, inspiram muito e aprendem, e outras organizações até mais estruturadas conseguem aprender com esse formato. Quando a gente pensa em startup, o que é startup? Startup são organizações que estão ali numa fase embrionária, ou seja, não chega a ser uma empresa, eles são uma fonte de estudo, e os jovens têm uma grande relação, porque os jovens gostam de ser disruptivos, ou seja, de quebrar qualquer tipo de pensamento e pensar fora da caixa. Então, no Brasil, a gente vê grandes startups que surgiram, e até no mundo, sempre com esse princípio. Eu tenho uma dor que uma companhia tradicional não consegue resolver, por exemplo, uma empresa que tem ali uma empresa de telefonia, onde façam meus contatos telefônicos. E você vai a uma empresa muito tradicional, quase inflexível, né? Ela já domina muito o mercado e não olha para o cliente. Mas a startup, olha, espera aí, a função principal da startup é nascer olhando para o cliente, diferente de uma empresa, onde olha para os seus processos internos, de como a sua imagem interna está funcionando e acaba deixando o cliente como segundo plano. Então, a startup já nasce com esse modelo de sempre colocar o cliente no centro. Ou seja, qualquer decisão, qualquer investimento que ela faça em processo de comunicação é ligado sempre à decisão do cliente. Assim como uma doméstica que olha, sai de casa, vai vender seu peixe,
Quando ela olha, ela pensa no melhor produto, pensa na melhor embalagem que ela vai entregar para esse cliente, né? Um produto com boa aparência. Então, a comunicação que ela vai fazer com o cliente, apresentando os benefícios dela comprar um peixe fresco, um peixe com qualidade. Então, esses são os princípios que, evidentemente, uma startup tem também. Olha a similaridade. Quando eu começo a olhar para o cliente, entendo que o cliente é a minha razão de ser. Beleza. Olha só, a gente tem feito várias, quer dizer, aqui em Angola temos participado de várias premiações. E como você enxerga a importância dessa premiação como The Customer Summit Awards 2025? Perfeito. A premiação, para qualquer companhia, é importante. Para qualquer executivo, para qualquer pessoa, nada mais é do que um reconhecimento de todo o seu esforço, todo o seu trabalho. Afinal de contas, todos nós precisamos celebrar as nossas vitórias. Então, quando a gente pensa na premiação, que é o awards, que é uma, já diz, né, cerimônia, premiação, enfim, do próprio inglês, a gente precisa reconhecer como parte da comissão avaliadora, julgo várias empresas e cases de sucesso, que são os casos reais de empresas que fizeram a diferença. O cliente é sempre o maior propósito. Preciso saber o que o meu cliente realmente precisa e o que eu transformei. Então, a importância da premiação é não só com um olhar estratégico, elevar esse padrão do mercado, mas como também da empresa ser reconhecida. E não apenas ganhar só visibilidade, mas também ser uma referência no setor. Então, é como se dissesse, é possível fazer diferente e também dar certo. A gente precisa quebrar alguns conceitos já criados na economia. E, por último, aí inspira também essa inovação. Então, empresas que estão começando podem olhar também para esses grandes vencedores e adaptar essas boas práticas também à sua realidade. Então, isso acelera também a maturidade desse ecossistema, independente do porte da sua companhia. Agora, Felipe, especificamente na categoria KPIs e processos ligados a cliente, o que diferencia os cases que se destacam? Perfeito. O grande diferencial, como eu citei, não é a gente ter esses indicadores muito sofisticados, enfim, mas principalmente a coerência entre o discurso e a prática. Então, os cases vencedores sempre mostram muita consistência, porque eles medem, interpretam e conseguem agir rapidamente. Então, normalmente eles unem três elementos fundamentais. A tecnologia, porque acaba sendo imprescindível para você coletar e analisar esses dados com mais precisão e agilidade. São processos claros que vão garantir essa consistência no nosso dia a dia e essa cadência de que as coisas vão acontecer conforme desenhado, e a própria cultura centrada no cliente. Entendi. Onde cada colaborador entende o impacto que tem. Certo. Então, é essa combinação que gera resultados sustentáveis para a companhia. Então, empresas que apenas acumulam dados, sem mudar processos ou mentalidade, dificilmente vai conseguir se destacar. Então, o prêmio valoriza muito quem consegue transformar essa métrica em uma experiência concreta, numa experiência real. Felipe, infelizmente, o que é bom dura pouco, né? E o nosso tempo está chegando ao final, com muita tristeza para mim e para o nosso querido Uber. Eu poderia deixar, e peço a você, né, que mande uma mensagem inspiradora em um convite à ação e cidadania ativa, tá? Perfeito. Pessoal, esse é para todos que nos ouvem, independente do tamanho, se você é um empreendedor solitário, se você está buscando se posicionar no mercado, ou se você já atua numa empresa de médio ou grande porte. O que é importante vocês entenderem o momento que nós estamos. Porque nós estamos vivendo hoje numa era em que clientes não querem apenas produto ou serviço. Querem confiança, cuidado e propósito. Tá? Então, colocar o cliente no centro não é uma moda, é sobrevivência, pessoal. Mais do que isso,
sem dúvida, é a chance de a gente criar essas relações muito mais humanas e transformadoras. Então, o convite que eu deixo para cada um de vocês é que cada empresa, grande, pequena, veja se seu cliente efetivamente está sendo tratado como um grande parceiro durante essa jornada. Porque quem faz isso não só cresce, mas constrói legado. Agora, Hugo, a sua despedida, por favor. Professor, muito obrigado novamente pelo convite. Felipe, muito obrigado pelo bate-papo. Foi grande. Vou te acompanhar no LinkedIn, vou te acompanhar no Awards e vamos continuar falando. Que eu sou de startup e você vai me apoiar em algumas coisas que eu preciso. E assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso Brasil Angola, parceria que faz. Cheios de fé, de esperança, de motivação para seguir adiante. Para trabalhar por um mundo mais justo, equânime, com menos diferenças e mais fraternidade, mais amor aos nossos semelhantes, quer sejam angolanos, brasileiros, chineses, não importa. Receber pessoas como o nosso convidado de hoje, Felipe Cavacin, que traz uma abordagem humana em um tema tão importante para as nossas economias. É sinal de que a fé, a esperança e a certeza de que é possível construirmos todos os dias um mundo bem melhor. Ficamos por aqui e esperamos por todos na próxima quinta-feira às 17 horas aqui na Rádio Eclésia 97.5 FM. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos encerrar com a música Não Espere Amanhecer. Brasil Angola, parceria que faz agora música para você. Amor, escreve agora o que eu vou falar. Amor, escreve agora o que eu vou falar. Dizem que o amor é o maior sentimento da vida. Não espera amanhecer pra você me amar. Amor, eu tenho meus defeitos, sou ser humano. Amor, eu tenho meus defeitos, sou ser humano. Não me julga só toda hora. Não me julga só toda hora. Se fosse possível, eu dava toda a minha riqueza. Não espera amanhecer pra você me amar. Me ama como se fosse a primeira vez. Me ama como se fosse a última vez. Amor, você pra mim em primeiro lugar. Vamos casar porque eu te amo. Vou colocar o anel do compromisso. Fui bate querer. No engarrafamento, essa cidade, amor, não me julga só toda hora. Brasil Angola, parceria que faz. Tô levando alegria.
meus países irmãos, a partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles, povo de Angola e Brasil.